Boa noite, o meu nome é Denise Matar e a gente está dando aqui continuidade para a série Conexões, que é promovida pela Galeria Almeida e Dale e que foi iniciada com a Conexão Ceará. Essa série Conexões tem como proposta apresentar a produção de artistas que não moram no eixo Rio-São Paulo e mostrar a qualidade da obra deles. Hoje é o último dia da nossa conversa sobre a Bahia, da Conexão Bahia, que é uma pena, porque essa terra é incrível, uma terra que tem dado músicos, poetas, escritores, atores e artistas visuais assim da maior qualidade, né? Eu já tive a oportunidade de realizar várias exposições no Museu de Arte Moderna da Bahia, mas faz bastante tempo que eu não trabalho aí. A minha última exposição na Bahia foi a do Raimundo Colares e ela foi apresentada na Caixa Cultural em 2011, faz tempo. Mas eu tive aí há 2 anos atrás e fui na festa de Iemanjá do Itamar Música, que é um luxo, realmente uma experiência, é assim um privilégio estar nessa terra tão linda, né? Outra aproximação que eu tive mais próxima com a Bahia foi quando eu fiz com a Thaís Darzé a exposição sobre o mestre Didi, que foi assim um aprendizado sobre a Bahia, e a gente fez na Galeria Almeida e Dale, e a Galeria Almeida e Dale também tem uma proximidade com a Bahia. Para começar, um dos sócios da galeria, que é o Antônio Almeida, ele é baiano, né? E no ano passado, a Galeria Almeida e Dale levou para o Museu de Arte Moderna da Bahia uma exposição maravilhosa da Adriana Varejão, com a curadoria da Luísa Duarte, tá? Aí, antes de eu continuar da nossa série aqui e chamar o nosso convidado de hoje, eu queria convidar vocês para assistirem na quarta-feira, dia 12, eu vou fazer uma live sobre o Alfredo Volpi com o Lorenzo Mami. Então vai ser assim uma conversa maravilhosa, eu espero que vocês não percam, tá? Bom, a Conexão Bahia, ela aconteceu em 3 dias consecutivos, né? Na terça-feira eu conversei com a Adriana Cravo sobre o Mário Cravo Júnior, ontem com o Ayrson Heráclito e hoje é o dia do Vinícius. Apesar de que eu não estou vendo o Vinícius aqui. Vamos ver se ele me aparece. Eu conheci o Vinícius em 2013 na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, quando eu estava apresentando a exposição do Colares e ele estava apresentando a instalação Lágrimas de São Pedro, que é uma instalação sobre a qual a gente vai falar hoje. Depois, nós nos encontramos novamente em Itapetininga, num projeto do SESI que se chama Espaço Galeria, e que é um projeto que propõe... o Vinícius está dizendo que ele está aqui, mas você não apertou o botãozinho aí, Vinícius, aperta o botãozinho aí do convite, para ficar mais fácil de eu te achar. Aí eu conheci o Vinícius em 2013, e aí vi essa instalação que vocês vão ver hoje, que chama Lágrimas de São Pedro, que é uma coisa... agora ele foi para o lugarzinho dele. E que é uma coisa linda que vocês vão ver. Depois a gente se encontrou em Itapetininga num projeto do SESI que se chama Espaço Galeria. O Vinícius, ele nasceu em 1983, o SA é de Silva de Almeida, e ele vive e trabalha em Salvador. Ele é graduado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e considera-se um artista inquieto. Vocês vão ver que ele é inquieto mesmo. Seu trabalho tem como base a memória,
dele e as suas experiências, mas se desenvolve num processo de uma constante investigação de possibilidades estéticas e conceituais sempre relativas ao cotidiano. Só que o Vinícius ele tem um interesse curiosíssimo sobre as ciências exatas e ele acabou desenvolvendo uma linguagem própria que junta o pensamento científico com poéticas visuais assim super poderosas, né? E ele, para criar as instalações dele, ele usa tecnologias incríveis, muito simples. Às vezes eu brinquei com ele hoje, cara, tu faz gambiarra, né? Ele faz realmente umas gambiarras incríveis. Só que tudo isso, ele faz essas gambiarras, mas ao mesmo tempo ele faz assim um planejamento topográfico das exposições que às vezes assim são milimetricamente calculados. E assim toda essa mescla inusitada acaba criando umas imagens assim absolutamente surpreendentes e que fazem um diálogo muito próximo com o espectador. O Vinícius participou de uma porção de exposições no Brasil e no exterior, faz parte de publicações de críticos como Marcelo Campos, o Enoque Sacramento, Matilde Matos, o Daniel Rangel, e ele é representado pela Galeria Paulo Darzé. Eu vou chamar o Vinícius, que ele está aqui. Seja muito bem-vindo, vai ser gostoso a gente conversar. Tá bem? Muito obrigado, Izzy. Eu quero agradecer à Galeria Almeida Ideu pelo programa Conexões, que está sendo muito interessante. Quero agradecer também a Paulo Darzé Galeria, a Thaís, a Paulo, e sobretudo a você, né, que está me proporcionando em alto estilo a minha primeira live. Então, eu estou muito feliz pelo seu convite e espero que nós consigamos apresentar o meu portfólio. Enfim, quero agradecer também aos amigos queridos que estão aqui. E pronto, vamos nessa. Um pouquinho nervoso, mas tudo bem. Faz parte. Eu também sofri muito. Imagina a minha primeira live, mas agora já estou ficando acostumada. Bom, a gente vai começar aqui mostrando o portfólio do Vinícius. Aqui tem essa foto dele, essa figuraça que vocês estão vendo aí. E a gente vai começar aqui. A gente acabou resolvendo, em vez da gente fazer uma apresentação cronológica, a gente vai fazer uma apresentação por conjuntos de trabalhos do Vinícius, porque isso vai fazer com que vocês compreendam melhor o pensamento dele, tá? A primeira série que a gente vai falar é o Neopanóticos. E o Neopanóticos é um projeto que começou em 2006, mas é um projeto aberto, que o Vinícius me disse que ele vai continuar, mas ele não sabe quando. Aqui a gente tem uma imagem geral de 4 projetos e a gente vai começar a mostrar aqui o primeiro, que foi apresentado, é um projeto de 2006, mas foi apresentado no Salão Regional de 2008 e depois, recentemente, no Manda Bahia, em 2017. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Sim, eu acho muito interessante que a primeira live da minha vida seja iniciada com esse projeto que surgiu a partir de uma entrevista que eu dei no estúdio de TV, né? Eu tinha essa relação de entrevistas na rua, que era uma relação, mas a partir do momento que eu fui para um estúdio gravar uma entrevista e todas aquelas câmeras, eu me senti exatamente assim como essa obra propõe, que eram milhares de olhos me olhando, e no mesmo dia eu cheguei em casa e já rabisquei esse trabalho e comecei a produzir. Eu fotografo os olhos das pessoas na rua, depois envio para o computador, imprimo as fotografias, ponho dentro da lâmpada e ponho uma manta acrílica, o que forma um olho. Daí eu fui colando, né, esse trabalho, o Sorria, Você Está Sendo Filmado, foram 1.200 olhos, eu levei quase 2 anos produzindo essa obra, e acabou sendo premiada no Salão Regional de Artes Visuais da Bahia. Né, eu recebi o prêmio da Fundação Cultural do Estado. O nome é ótimo, né? Sorria, você está sendo filmado, e aí você tem aquele monte de olhos te vendo. Né? Sim. E subverte um pouco a relação, né, Vinícius?
Da pessoa que, Exato. que chega para olhar a obra e, de repente, é ela que está sendo olhada, né? Exato, ela põe o espectador dentro dessa condição de observado, né? E é muito interessante ver as reações do público. Meu trabalho ele é muito ligado a isso, assim, a eu conseguir estabelecer um diálogo com o público. Eu penso muito nisso e é sempre um pensamento estratégico e é sempre uma variável do meu trabalho que eu ponho nos meus projetos. Então, é muito interessante ver que as pessoas reagem sempre. E essa é uma obra que muitas pessoas têm repulsa também e é bem interessante essa provocação que esse trabalho é, Chama, né? provoca. Né? Aí Isso. tem um outro trabalho que faz parte dessa mesma série, que já é um objeto e ele já é assim uma outra proposta, né, que você chamou de torre central, né? O olho que tudo vê, né? Aí conta Isso. pra gente como é que o que te levou a fazer essa peça? Sim, pois é, depois do Sorria Você Está Sendo Filmado, eu comecei a estudar e a pesquisar bastante sobre essa condição de sociedade vigiada e uma sociedade controlada e todas essas questões que eu conhecia até então através do livro de George Orwell, 1984. Mas aí eu fui me aprofundando mais e acabei em Foucault, num texto dele chamado Vigiar e Punir, e que fala do panóptico, que era um projeto de arquitetura, onde uma arquitetura de uma prisão, onde a partir de uma torre central, os policiais inseridos nessa torre central conseguiam vigiar toda a cadeia. Então é a primeira célula que a partir de um ponto se vigia todo um coletivo, o que culmina hoje nas câmeras de segurança, o que culmina em todo esse conceito de sociedade contemporânea que nós vivemos. Então, essa escultura, ela foi feita pensando nisso, assim, era uma alusão a esse panóptico, né, que foi criado lá no século XIX. Caramba! E hoje a gente É, está com o panóptico em todos os lugares, né, Vinícius? Bom, é, aqui tem um outro trabalho também dessa série, é um outro trabalho do Sorria, Você Está Sendo Filmado, uma versão um pouquinho menor, né? é. Esse daí já não uso lâmpadas, eu usei vidro soprado. Eu fui soprando o vidro e fazendo um por um. Esse foi um trabalho interessante porque eu estava estudando a coisa da escala, então eu reduzi, além de ter reduzido o tamanho dele, eu reduzi o tamanho dos olhos. E Ah, ficou um trabalho primoroso. Esse trabalho é lindo. Eu fiz recentemente um pequeno restauro nele, que o proprietário deixou quebrar um olho e eu fiz. É uma obra linda, assim. Eu sou apaixonado por esse trabalho. legal. Eu vou te pedir, Vinícius, para você afastar um pouquinho o microfone, um pouquinho, mas não assim tanto, do Tá, microfone, porque me ajuda. tá dando um eco a sua voz quando você fala. Ah, Denise, deixa eu te contar. Eu tô nessa quarentena, eu vim para o meu sítio e é possível que sejam uns grilos, alguma coisa aqui do tipo. Agora Que parou. maravilha! É o Olha, barato. É interessante essa coisa da live porque se torna uma coisa muito espontânea, né? E aí fomos pegos por no olha, pequeno grilo que está eu aqui. tenho uma história maravilhosa que eu vou contar rapidinho, que é assim, uma vez a gente estava no Rio de Janeiro e de repente começou um barulho das cigarras, assim, uma coisa absurda. E aí tinha uns estrangeiros com a gente e eles falaram, que é esse barulho, né? Eu fiquei tentando explicar para eles o que era a cigarra, né? Eles eram, acho que, dinamarqueses. Expliquei, eles não conseguiam entender. Aí, de repente, um percebeu e falou, ah, cigarra, a palavra é igual. E eu tenho todo aquele Pois trabalho é, para explicar. pois Bom, é, a live acompanhada de uma cigarra. Então, ótimo. aí, essa obra é o Grande Irmão, que também já é uma alusão lá ao livro de George Orwell. E aí já é um outro momento, né? Esse trabalho foi parte de uma exposição intitulada Neopanótico, que eu fiz em 2018, no finalzinho de 2018, na Caixa Cultural São Paulo, né? Eu fiz essa grande obra, esse Grande Irmão, intencionalmente assim, com uma escala maior e com um volume
a fim de provocar mesmo essa sensação antagônica em relação ao sistema de vigília. Então eu precisava exacerbar o volume, ocupar a sala de uma maneira mais presente. Então eu fiz esse objeto, essa instalação de 14 metros, ela tem 14 metros de comprimento. Caramba! Pois é, ela é enorme e tem cerca de 10 mil olhos. E além disso, eu instalei neles, nessa instalação, tem algumas câmeras, são 32 câmeras, e essas câmeras, elas transmitiam no meu ateliê em Salvador, todas as imagens da galeria, e eu tinha uma outra câmera no meu ateliê também que transmitia ao vivo. Eu passei 2 meses transmitindo o meu ateliê ao vivo, e aí eu participava, interagia com o público, e foi bem interessante esse projeto, porque a gente veio já num outro momento diferente lá da minha entrevista na TV há 14 anos atrás, né? Então, esse já é o conceito do Panóptico, talvez depois de 2001, né, das Torres Gêmeas, isso ganhou uma nova proporção. Então, já era uma exposição neopanóptico, já foi uma exposição muito mais conectada, e aí ao longo desses anos é bem interessante ver que eu saio de uma condição relativamente analógica dentro da mesma pesquisa e parto para esse extremo, né, que é ficar sendo transmitido durante 2 meses em horário comercial. Foi uma loucura assim para mim. Nossa. Eu não esperava que fosse assim tão difícil. Mas eu fiquei 2 meses transmitindo ao vivo para a galeria e eu recebia grupos, conversava, às vezes ficava vários minutos conversando com alguém, as pessoas, enfim, interagindo comigo. Interessante, realmente, aí a gente tem o grande irmão mesmo, né? De verdade, né? Essa obra é interessante porque ela fisicamente é muito leve, ela não tem nem 50 quilos de peso, mas visualmente é pesada. Então, esse jogo entre visual e físico é uma coisa também que é presente no meu trabalho. Eu fico o tempo inteiro transitando entre o significado dessas questões, né? Olha, incrível isso. Aqui tem uma foto, né? Esse trabalho foi apresentado aqui na Caixa Cultural de São Paulo, né? Lá na Praça da Sé, né? Aqui a gente tem a imagem da exposição. E depois você fez uns objetos, né? Que são pequenos, menores, né, Vinícius? Sim. Esses objetos, eu fiz essa série, é bem interessante, porque ela já parte para uma coisa mais de escultura, que você vê lá um exemplo ali no Panóptico, no primeiro de todos, mas essa série é bem interessante porque eu já mudei a trama, já mudei a técnica, eu fico o tempo inteiro investigando. E é maravilhoso que ela tem uma dimensão menor e tal, porque aí a gente pode comprar, né? Você pode... Sim. Porque aquela instalação de 14 metros, ninguém tem casa para pôr, né? Sim, e por sinal são trabalhos que estão lá na Galeria Paulo da Zé. É bem interessante. Muito legal, mas é muito interessante. Adorei essa possibilidade de ter ele menorzinho, né? Bom, aí aqui a gente continua, né? E aí a gente vai entrar numa outra série que se chama Os Objetos Óticos, que você apresentou em 2008 no Salão da Bahia, né? E aí aqui a gente tem uma foto dos 4, a gente vai mostrar um a um. Aí aqui a gente tem esse objeto que é um multiprojetor artesanal, que tem slide, lente, lâmpada, motor elétrico, alto-falante, microfone, e tudo meio à vista, né? Eu gosto dessa sua posição. Aí conta pra gente. Sim, esse foi um objeto muito interessante, porque eu fui participar, na verdade eu fiz o primeiro, esse é o Objeto Óptico 2. O primeiro participou da minha primeira exposição individual de Lágrimas de São Pedro na Caixa Cultural. Eu fiz um sistema que era muito comum isso na infância dos meus pais. Eu sempre ouvi falar isso na minha infância inteira, que eles construíam o cineminha, que era uma lâmpada acesa, um slide e uma lente,
que pode ser feita também com lâmpada com água. Então eu fiz esse primeiro objeto óptico 1 e ficou um resultado tão interessante que aí eu resolvi partir para esse objeto, que era o objeto óptico 2. Na época a gente tinha um ótimo salão, que era o Salão da Bahia. Falei ontem do Salão de Arte Moderna da Bahia, saudoso. Salão... Exato. E esse salão foi o último salão da Bahia que eu participei. Daí eu comecei a construir esse objeto, eu fiz o desenho baseado naqueles monóculos, né? O objeto escultórico, então ele tem várias dimensões dele. Isso, ele parte dessa forma, porque eu brinco o tempo inteiro com essa coisa do slide, e ele era um objeto de metalinguagem visual. Durante esses 2 meses que eu fui fazendo essa obra, eu fui fotografando todo o processo, a fim de exibir. Esse multiprojetor era o seguinte, ele projetava nas 4 paredes e no chão, e tudo de forma artesanal. Então eu utilizei sucata de câmera fotográfica, sucata de micro-ondas, enfim, eu fui fazendo... Estou falando que você é gambiarreiro, hein? Não, eu sou da gambiarra total. E essa obra é muito interessante porque o meu avô, ele era projecionista, ele trabalhava na indústria da cana aqui na região de Santo Amaro, do Recôncavo da Bahia. Ele era projecionista dessa pequena vila que ele morava. E aí tem uma série de coisas que aconteceu. Enquanto eu fazia essa obra, o meu avô faleceu e depois eu fui premiado com ela. Olha que história, Denise, interessante. Eu peguei as lentes de câmera num edifício aqui no centro de Salvador, numa loja de manutenção de câmeras fotográficas, e o dono, Valmir, ele me doou essas lentes. E aí, 2 dias antes de ir para a Holanda, que eu aí já tinha sido premiado no salão, eu ganhei uma residência, o prêmio de residência internacional. E eu ia para a Haia, na Holanda. Então, quando eu estava chegando nesse prédio das lentes, edifício Haia, você acredita? Eu estava seguindo para a Haia. Então, quer dizer, uma série de coincidências e de confluências que aconteceram para que esse trabalho acontecesse. E foi muito interessante o resultado da exposição, eu gosto muito. E aí ele ficava projetando imagens, né, o tempo inteiro, eram mais de 100 imagens. Imagens da construção dele mesmo, né? Dele mesmo, como objeto de metalinguagem. E assim, dentro muito desse conceito de gambiarra e de um conceito até polivalente também das técnicas, porque eu utilizei de solda, de marcenaria, enfim, uma série de técnicas elétricas, e foi muito interessante, que eu fui descobrindo o processo. É muito legal que eu adoro artistas que trabalham com essa viés da gambiarra. Eu fiz uma linda exposição há muitos anos atrás do Emmanuel Nassar, né, que se chamava Poética da Gambiarra, e na verdade tem um viés que encontra, que acaba que todos os artistas que trabalham com essa estética da gambiarra, ao mesmo tempo tem humor, porque o seu trabalho ele tem humor, e eu acho isso, tem poesia, e eu acho isso super legal, quando o artista consegue trazer humor para a obra. Eu acho muito bom, né? Esse é maravilhoso também, né? Esse também é da exposição Neopanótico, ele era uma das obras da exposição Neopanótico, era uma instalação, e eu chamo de Eutubo, é uma brincadeira com o YouTube, né? Eutubo é ótimo. Porque o Eutubo é um tubo que, quando o espectador olhava, era um caleidoscópio, eu construí um caleidoscópio com essas manilhas de concreto e projetava a imagem desse espectador no fundo do caleidoscópio, através de uma câmera. Então, quando se chegava na frente, se via a própria imagem multiplicada em centenas de imagens, e aí lida com essa questão também da proliferação da imagem, com toda a história que a gente está falando do panóptico, do que resultou desse atravessamento durante esses 14 anos de pesquisa. Então, esse projetor ficava de um lado e a câmera do outro. Então, quem olhava se via, né, multiplicada. É muito bem interessante. Você deixou à vista o mecanismo, né? Eu acho isso muito interessante. Sim. Quer dizer, você tem o Eutubo, você enxerga como aquilo é feito, mas ao mesmo tempo você desfruta, né, desse jogo de ilusão que você faz.
Maravilhoso. Sim, sim. E essa revelação ela é feita para quem vai ao fundo do trabalho, porque pela frente você não consegue muito bem É, desvendar o mistério. exato. E eu acho pertinente da arte contemporânea essa coisa crua da gente mostrar a estrutura. Me Uhum. agrada muito o fato nos meus trabalhos, muitas vezes eu assumo isso, de uma forma Quando bem tem uma tranquila. coerência, a gente consegue sentir a coerência dessa opção dentro da obra. Né? Sim, Tem algumas coisas que são meramente mal feitas, né? Aí é horrível. Mas quando o artista opta realmente, quando faz parte da obra, essa opção aí ela fica perfeita. sim, Né? sim. Denise, só um minutinho, eu vou baixar essa luz porque eu estou vendo que está tendo um reflexo aqui nos meus óculos. Não É está só um minutinho. acontecendo, não. Mas Pronto, melhorou. agora melhorou. A É, gente aqui tem que ficar catando. Eu tenho que usar esse meu óculos anti-reflexo. Aí tem certo. essa obra aqui, incrível, que também tem uma história maravilhosa, né? Eu queria Pois que é, você contasse. essa. Daí eu fui premiado no salão aqui da Bahia, em 2008, e fui para Den Haag, para lá, para Haia, na Holanda, fazer a residência. E aí eu fiquei fascinado assim com a história dos holandeses com os panoramas. Uhum. Desde as pinturas, essa tecnologia, por exemplo, que tem nos smartphones de fotografia panorâmica, eu vi pela primeira vez lá em câmeras muito ainda digitais, no início, tal, porque eles investiram bastante. Então eu fiquei lá na intenção de fazer um panorama com imagens, né, com slides, dentro do mesmo esquema do objeto óptico 2. Só que Uhum. aí no meio do percurso, eu acabei projetando isso, que é nada mais, nada menos do que um pequeno acetato com cola. E o calor da lâmpada, ela é muito pequeno, é de 1 centímetro, assim. Daí eu projeto esse pequeno acetato com cola, e o calor, isso foi muito surpreendente, o calor da lâmpada vai derretendo essa cola, e aquilo se transforma num vídeo, né? Numa questão meio microbiológica, assim, parece uma estrutura microbiológica, meio ameba, coisas assim do tipo, micro-organismos, e é bem interessante, porque a gente. E aí é o acaso que fica interferindo ali e formando esse movimento. É Daí eu muito fiz uma bonito. série de. Eu acho que eram umas 12 projeções dessas simultâneas numa sala e ficava, né, nessa Nossa, deve dinâmica ter da ficado projeção. maravilhoso, né? É, Essa coisa muito simples é muito legal. Eu contei essa história para o Vinícius, vou contar para vocês. Eu fiz uma exposição que tinha assim uma super, que se chamava Tecne, então tinha assim uma super tecnologia, tinha várias instalações e tinha uma da Ana Tavares enorme, maravilhosa, tinha 3 projetores imensos importados, tudo foi feito fora do Brasil, era um resultado assim impactante. E nessa mesma exposição, que eu começava lá nos anos 60, tinha uma instalação do Le Parc. E essa instalação do Le Parc era redonda e tinha um efeito de luz, uma coisa assim incrível. E aí a Ana Tavares foi visitar a instalação, nós começamos a conversar. De repente ela olhou e falou assim para mim: e ele fez tudo isso só com uma lâmpada. Foi o que você fez, né? Você fez tudo isso pois é. só com uma lâmpada. Pois é, tinha uma lâmpada e uma lente, né? É, E assim, muito por acaso eu descobri isso e assim, e não fiz mais nenhum objeto óptico de lá para cá. E eu tenho pensado aqui, assim, minha cabeça fica o tempo inteiro arquitetando coisas, né? E eu tenho pensado em voltar a uma série porque eu preciso mostrar isso aqui no Brasil. legal, muito bom. Aí a gente vai mostrar uma outra série que eu adorei também. E sua conexão está falhando de novo. Peraí, vamos ver se você volta. Ah, Vinícius congelou. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que eu vou desconectar ele e conectar de novo.
Vou conectar outra vez, só um minutinho, gente. Ele não voltou ainda. Deixa eu ver se ele volta aqui. Vocês sabem que... Ah, está ele aqui de novo. Espera aqui. Sempre tem aquele momento... Se a gente está sempre sujeito a chuvas e tempestades. Está conectando. Conectando. Opa, voltou. Voltou, voltou. Vamos que Voltei. vamos. Vamos na Vamos. gambiarra, mas vamos. Pois é, a gente entrou nessa série do Time Specific, que são trabalhos, são dois trabalhos que eu gosto muito. O primeiro é o Pulso da Bienal. Nossa, eu achei tão maravilhoso esse trabalho. Espera aqui, deixa eu pegar aqui, que deu aqui uma desconfigurada aqui no meu... Pronto, aqui está aqui. Aqui a gente tem a... Pode falar do Pulso da Bienal, depois eu vou Pois é, mostrar ela toda. esse foi um trabalho exposto também na extinta Bienal do Recôncavo, que acontecia aqui na Bahia, na cidade de São Félix, e também Cachoeira. Esse trabalho é de 2006. Eu pego as garrafas, né? Eu fui estudante de geofísica, Denise. Antes de entrar para as artes plásticas, eu estudei o curso de geofísica na Universidade Federal da Bahia. E como você falou lá no início da apresentação, eu sempre fui muito ligado aos cálculos, a coisa de antever a obra. Então, desde o início que eu comecei a minha produção em arte, é um trabalho muito conectado com essas questões assim do anteprojeto, do pensar a obra, antes de executar. Esse trabalho aí, eu tinha vontade de fazer uma ampulheta mesmo, que marcasse o tempo da Bienal. Só que ela precisava ser com vinho, porque eu estava dentro dessa ideia de que a Bienal, por si só, é um corpo. Ela é um corpo, e eu ia criar um objeto que também ele representasse esse corpo, né? Então eu falo que essa obra, ela é uma obra com início, meio e fim, e que é o reconhecimento da aura da Bienal como arte. Então eu cortei, se eu não me engano, 30 garrafas, mais ou menos, o bico e o fundo da garrafa, e fui colando uma na outra, fazendo esse tubo, né, que era uma gambiarra. Daí ele era cheio de vinho, eu fui lá na faculdade de física, fiz todas as contas, para que a última gota caísse no último dia de Bienal. Gente, olha que coisa linda isso. A ideia é a última gota cair no último dia da Bienal. Achei isso maravilhoso. Pois é, e a Bienal tinha 87 dias, então era uma coisa muito complexa para um calcular, objeto, né? E para um objeto que também era uma gambiarra, né? Então eu fui lá na faculdade de física, só que na montagem eu percebi que ele acontecia um vazamento ou outro, e eu sofri muito. Eu falei para você hoje mais cedo, eu sofri muito com esse trabalho. Durante uns 3 anos, achando que não tinha funcionado, eu fui premiado com ele, mas assim, tinha uma coisa dentro de mim que falava, poxa, mas e aí, o não ficou cálculo e tal? perfeito, né? Não ficou perfeito, porque vazava. Só que depois de 3 anos, eu tive assim um saque, né, o estalo de que, sim, deu certo a obra, porque o museu ficava salvando, né? A equipe ficava salvando a obra, cola e tal, e põe. E nada mais representativo para um pulso do que ele ficar sendo mantido vivo ali. É verdade, é verdade. Você E tem foi que bem cuidar para as interessante. coisas continuarem vivas, né? Pois é, e aí ele ficou sendo vivo, e sim, a última gota caiu no último dia, e eu só percebi a beleza e a força real desse trabalho uns 3 anos depois. Eu acho que é outra vez que o acaso interfere, sabe? Eu estou sempre assim, eu acho que a gente correr esses riscos também é muito interessante, porque depois a gente começa a perceber a simbologia de tudo isso, né? Claro. Então, Aqui tem uma pessoa perguntando se é uma obra efêmera. Sim, na medida em que sim, você desmontou, né, uma instalação, né? Nesse sentido, sim, todas ela é as totalmente instalações, efêmera. né?
ela é totalmente efêmera. Na verdade, quando acabou a Bienal, eles fizeram de tudo para me devolver a obra. Só que não fazia sentido para mim aquilo. Eu não tinha nenhum apego ao material. Essa obra, eu nem sei qual foi o destino, se ficou lá no Centro Cultural. Eu não sei, eu realmente não me interessava. Eu falava para eles, olha, vocês não perceberam, mas a ideia era a aura da Bienal. Quando a Bienal foi desmontada e o pulso parou de pulsar, a matéria perdeu Acabou, né? sentido. É verdade. Acabou. Então é uma obra que, enfim, não faz nenhum sentido mais a matéria, né? Ela A é um gente, objeto performance. a gente inverteu aqui, mas a ideia do pulso, né, saiu dessa peça maravilhosa que você fez, que chama 1 minuto e meio, né? Que é, na Sim, verdade, ela é feita, vou mostrar aqui a construção, né, de lâmpadas, e você fez o percurso, né, digamos, a passagem da de um ampulheta tempo. de um É, minuto e ela meio. sugere a passagem de um tempo através como se fosse uma espécie de stop motion, Aham. é, em matéria, em objeto, né? Então ela ia sugerindo a passagem de um tempo que é 1 minuto e meio. Eu fiz depois uma versão desse trabalho também com água, porque ganhou também uma carga simbólica muito forte com as questões de crise hídrica do planeta. Então ela é uma série de 2 trabalhos. Tem esse com vinho, que foi o que fez surgir o pulso da Bienal, que ali eu tive esse saque. Eu falei, pô, esse tempo está parado, apesar de ter a pretensão de movimento. Então, a partir dele foi que surgiu o pulso da Bienal. E por falar em água, nós chegamos nas Lágrimas de São Pedro, né? Que é um seu trabalho, que é uma coisa deslumbrante, que é um trabalho que a Thaís está dizendo que foi para um colecionador. Olha, É, a versão em água. essa versão. Sim, sim. Então, a gente chegou, falando da água, a gente chegou nas Lágrimas de São Pedro, que é essa instalação que eu tive a oportunidade de ver, que é mágica, né? É totalmente mágica. E esse trabalho ele foi feito em 2005, mas ele foi apresentado em 16 cidades, né? Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, Pernambuco, Ceará, Bahia, e foi até para fora do Brasil, para Frankfurt, né? Então, Sim, eu vou sim. começar mostrando aqui algumas imagens. Essa aqui é uma das instalações, a que foi feita lá na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, que foi a que eu vi, né? E eu Sim, queria que sim. você contasse um pouco a concepção desse trabalho. É maravilhosa e o resultado final dele é totalmente mágico, né? Aí eu queria que você É. contasse um pouco para a gente. Pois é, Denise, esse trabalho, assim, eu sou muito encantado por ele. E a beleza dele, eu acho que essa coisa, essa potência estética dele, ela é muito próxima de uma experiência que eu vivi na infância. Eu não consigo dar um motivo para eu ter criado as lágrimas, mas assim, eu tenho várias questões que foram para o surgimento desse trabalho. A primeira delas é quando eu era criança, que eu fui para o interior do sertão aqui da Bahia, que por sinal meu avô é o fundador desse distrito, é um distrito de Andaraí, na Chapada Diamantina, e uma das vezes que eu estava lá e começou a chover, e foi uma cena assim, muito impactante das pessoas saírem de casa, porque já era uma seca duradoura, e as pessoas saíram de casa e começaram a se banhar na chuva. Isso é um dado muito forte. O outro dado é que depois, já adulto e já na Escola de Belas Artes, eu fui para a Chapada Diamantina, novamente, é um trabalho que surge muito dessa coisa da chapada mesmo dessa experiência com a seca e com a chuva. Eu tive a oportunidade de caminhar por dentro de uma nuvem, numa trilha, por cima da serra. E aí nesse dia foi muito impressionante porque era literalmente uma nuvem e o orvalho tomava conta de tudo, das sempre vivas, das plantas, de tudo, Você assim, era tudo começa a muito ver essas molhado, muito úmido, bolinhas de água, aquelas né? bolinhas de orvalho. E aí, nesse mesmo dia, eu cheguei lá em Caeté-Açu, Vale do Capão, e fiz essa rede, porque eu estava fazendo essa rede, alguém tinha me ensinado a fazer essa rede, e eu fazia em tudo, em pedra e tal, e fiz numa lâmpada.
E aí foi que eu tive o estalo, que eu falei, nossa, é uma gota, eu posso multiplicar isso aqui. Então eu fiz pela primeira vez, que foi a minha primeira obra, eu fiz em Feira de Santana, no Salão Regional, que por sinal era um evento e um salão que era muito importante aqui para quem está iniciando nas artes visuais, sobretudo. Fomentava muito as artes visuais aqui na Bahia, que também é outra coisa que foi extinta, mas que aí a partir dali eu expus no Salão Regional, ganhei uma menção, e 2 anos depois eu expus individualmente na Caixa Cultural daqui de Salvador. Ah, tá. E é a partir daí a obra, a partir dessa exposição na Caixa Cultural, que já foi um individual muito maior, ganhou uma dimensão que é impressionante. É uma obra que já foi vista por mais de 500 mil pessoas. Que Já em maravilha. vários centros culturais que nós passamos, temos uma visitação super expressiva e me emociona muito até hoje a montagem dessa Não, obra. e Assim. ela é É muito linda forte. porque a construção dela é maravilhosa, porque ela é feita com as lâmpadas, com a água nas lâmpadas. Então, a sensação que a gente tem é de uma chuva congelada, né? Que o tempo parou, mas ao mesmo tempo a gente sente essa coisa das lágrimas. Então tem, e além disso você está fazendo todo um aproveitamento de material, né, das lâmpadas quebradas. É um trabalho que tem uma complexidade de construção, de conceito incrível e, ao mesmo tempo, um resultado muito impactante. Aqui foi em Campinas, né? Em Nessa Campinas, série, no que SESI. foi a segunda vez que a gente. Quando a gente se encontrou a segunda vez, eu estava fazendo uma exposição nesse projeto do SESI, né? Que é Sim, um projeto sim, itinerante de 4 cidades, e eu estava apresentando uma exposição em Itapetininga, e a exposição que vinha em seguida era a sua. E eu sim, pensava, caramba, como é que esse cara vai fazer isso aqui? sim. Aí você E de chegou fato, com a sua equipe e eu reencontrei sim, Tairone, né? Que eu sim, tinha sim. trabalhado com Montador. Tairone aí em Sim, Salvador, no Museu de Arte da Bahia. Foi lindo, sim. né? Foi lindo e assim essa série é uma equipe maravilhosa que me acompanha. Por sinal, estou vendo aqui a mensagem do Erivan. Essas fotografias, praticamente todas as fotografias desse portfólio são de Erivan, que é um amigo querido, super talentoso, é um fotógrafo, um artista plástico, pintor, e ele está falando aqui que se emociona como nunca tivesse visto, e eu tenho também essa sensação. É uma obra que, apesar do trabalho, assim, me dá muito prazer em fazer. Uma exposição dessa, Denise, a gente contrata umas 40 pessoas para fazer. Nossa, Então, e você me contou uma coisa interessantíssima, que enquanto que aquela obra do Grande Irmão, aquela obra enorme, que ela tinha a sensação de um peso, ela era uma obra leve, essa que tem toda essa sensação de leveza, é uma obra super pesada, né? Muito exato. interessante isso, né? Assim, é um projeto que eu preciso calcular muito. Eu estava te falando mais cedo que eu faço desenhos de montanha. Eu chego numa galeria, vejo o volume e a partir da planta baixa eu desenho uma montanha de cabeça para baixo, uma montanha invertida. E aí, a partir daí, eu consigo calcular qual a quantidade que eu vou precisar e quais os tamanhos que eu vou precisar. Então, é um processo de muito cálculo, de muito projeto mesmo, de muita e que precisa de vários profissionais para ser executado. Que precisa, por exemplo, de engenheiro para aprovar a estrutura, por serem obras, instalações muito pesadas, às vezes. Lá Você no, me falou, nessa chegou a imagem pesar anterior, 800 quilos, né? chegou a pesar 800 quilos. A exposição da Caixa Cultural no Rio de Janeiro pesou 800 quilos. Foi a maior que eu fiz até Ai, hoje. era tão É linda. interessante. Eu estou muito interessado, ultimamente, em expor em pé direitos altos, porque, em geral, sempre eu fico nesses espaços pequenos e, assim, eu estou super curioso em pegar um pé direito alto e fazer uma Legal montagem fazer mesmo isso, né? Maravilha. substanciosa de lá de cima. Aí foi em Frankfurt, na Alemanha. Essa foto também é do Erivan, ele foi comigo, nós montamos essa exposição e foi engraçado, porque eu fui para a Alemanha meio que na guerrilha.
né? Assim, aqui no Brasil eu estava acostumado sempre a ter equipe e tal, e lá para a Alemanha fomos eu e a Erivan, uma amiga lá da Alemanha que estava ajudando, e apareceram alguns voluntários, mas nós ficamos praticamente nós dois montando essas 5.000 lâmpadas durante 5 dias. Caramba! E eu fiquei super aflito, porque não sabia qual seria a resposta desse público no exterior sobre o meu trabalho. E aí foi impressionante, assim, foi uma coisa muito forte para mim, porque eu fiquei 5 dias indo, a exposição durou só 5 dias, porque era uma bienal de luz rápida. Mas Uhum. foram 5 dias, Denise, de filas imensas para visitar a obra, assim, foi um Que sucesso delícia! absurda. Apareceu minha foto na capa do jornal na Alemanha. Os críticos também gostaram muito. Esse trabalho com essa luz potente lá da Alemanha, com essa sala maravilhosa, também funcionou de uma forma surpreendente. E E essas com a coisas, iluminação, né? Que eles uma têm iluminação toda recurso de especial. iluminação, né? Que a gente não tem. É, Aí agora a gente vai falar da série mais recente tua, que é a Arqueologia do Presente, né? E é, a gente tem aqui, nós temos mais uns 12 minutinhos ainda, então eu queria que você contasse tá. essa série que é muito interessante. É, eu coloquei essa imagem da obra Despacho, né? Porque eu acho que dessa série ela é a mais simbólica, inclusive para mim pessoalmente, porque foi num momento ali onde eu estava muito conectado com a política, estava sofrendo muito com o que estava acontecendo no Brasil, sobretudo pelo medo do que seriam as nossas políticas públicas, culturais, e assim a gente estava num momento super conturbado do Brasil no final de 2017, que estava tendo ali o impeachment de Dilma e estava tendo todas aquelas discussões. E eu fui convidado por Daniel Rangel, né, por esse curador que eu gosto tanto, e ele me chamou para essa exposição Ready Made in Brasil. E que eu fiquei muito assustado no início, porque eu ia expor com todos os artistas que eu estudei há poucos anos atrás na universidade, né? Todos, assim, eu era o mais jovem da exposição. Então ele me convidou para fazer as lágrimas, mas acabou não dando certo. Eu falei, Dani, confia em mim, eu preciso fazer um trabalho mais incisivo, eu preciso produzir uma coisa que tenha algo espiritual, porque eu estava num momento difícil para mim também. Então eu fui lá na casa que eu frequento, no centro espiritualista que eu frequento, e pedi aos caboclos autorização para poder instalar dentro do Centro Cultural da Fiesp, que naquele momento era o grande símbolo O de Bastião. tudo que estava acontecendo no país, de colocar esse ponto de limpeza lá dentro. Então os caboclos me autorizaram e eu consegui construir essa obra, né? Foi todo um trabalho muito forte que eu fiz, mas consegui montar na exposição. O resultado ficou bem interessante. Eu uso diversas folhas de dandá, de arruda, alecrim, caroba, né? Cravo, cavalinha, sete sangrias. Então Fez ali uma foi uma limpeza, obra, né? foi uma obra visando isso, assim, de que ali naquele momento era uma obra para aquele lugar, para aquele tempo específico. Então, é, funcionou super, assim, as coisas na minha vida também deram uma remexida. Eu acho que eu vou, ao longo do meu trabalho, essa dificuldade, essa montanha russa que a gente vai passando por ser artista, são pequenas pílulas de incentivo que a gente vai tendo, e esse trabalho foi muito marcante para mim. A partir dali também eu fui convidado pelo Paulo a entrar na galeria, e enfim, foi Uhum. muito forte, fiquei muito feliz com o resultado. Aí a gente tem a exposição no Museu de Itaipu, que aqui a gente quase não consegue ver, né, num slide tão pequenininho, mas são os tubos de vidro, né, que você colocou a água do Rio Paraná, que eu achei lindo esse trabalho também. É, é uma série que eu chamo de Commodities. Eu fiz ela com a água do Rio Paraná, que é esse aí. Eu fui lá no rio mesmo, coletei a água e enchi ele d'água. Então são códigos de barra que eu utilizo matérias diversas para falar dessa coisa do comércio e das, Aham. enfim, né, da comercialização de tudo. Então, é o E segundo. esse outro aqui que você fez estava na mesma exposição, eu me perdi um pouquinho.
Que a gente... Não, esse É, trabalho não. Esse trabalho ele é do acervo lá da Galeria Paulo Darzé. é lindo. É, eu, não- eu já participei de uma exposição coletiva lá na galeria mesmo, com ele, e ele é com gravetos aqui do sítio. Quando a gente veio Ah, aqui para o sítio, que nós compramos aqui, tinha uma área de mata queimada. Então eu peguei esses gravetos queimados e coloquei dentro dos tubos com carvão também. Os números eu modelei, né, com tubos de vidro e preenchi com pó de carvão. Então ela é um commodity da Mata Atlântica, é porque eu lindo peguei esse os trabalho. gravetinhos. É E ele é interessante o grande, né? resultado. Porque ele tem 1,30 m, então isso deve ficar muito, muito É, impactante, né? Você falou que dá uma sensação de uma floresta, né? Isso, Esse... essa organização que eu fiz do código de barras, da parte das linhas, né? Ela dá essa sensação de uma mata de eucalipto que foi queimada. E eu tô agora, Denise, com petróleo que caiu aqui no mar do Nordeste, eu não sei se você lembra, no ano passado. Aham. Eu separei petróleo nessa época, eu participei ativamente da coleta do petróleo no mar. E eu separei uma parte para fazer um commodity, então já está no Já forno está esse no commodity jeito, né? petróleo. Aqui tem um outro trabalho lindo que você fez, que chama Sim. Vestígios da Tríplice Fronteira, onde você foi juntar a terra do Brasil, terra da Argentina, terra do Paraguai, com água do Rio Iguaçu e água do Rio Paraná. Que lindo isso, né? Era todo um discurso sobre essa tríplice fronteira, né? Sim, e Lindo. as águas separam as terras deles, né? Na obra É. também era separada pelas águas. Foi bem interessante, porque eu fui lá na Argentina coletar solo deles, e depois Paraguai, Brasil, os rios também. Eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha estado numa tríplice fronteira. E assim, é uma mistura cultural muito forte ali. E essa É, obra aconteceu lá durante a montagem da exposição, é que eu lindo. saquei isso. Falei, nossa, foi tão impactante para mim o fato de estar no meio de três países assim Eu que senti a conversam, mesma né? coisa quando fui, sabe? Essa coisa, né? Porque Muito aqui em legal. Salvador a gente está longe a gente não tem, a gente é muito mais próximo de África do que da América Latina. E a É. gente não tem tanta, assim, é, eu não tinha tanta noção da integração que há nessa tríplice fronteira. Então eu quis trazer esses três países para próximo e talvez eu tenha Muito juntado a legal. terra deles três pela primeira vez. A gente vai passar para o penúltimo trabalho. O último é uma surpresa para vocês, tá? A gente Sim, está quase. Nós temos menos de 5 minutos. Então, eu queria que você legal. contasse rapidamente sobre esse trabalho para a gente depois finalizar. Essa é uma obra que é um objeto, né, mas que ele é um objeto com intenção pictórica. Então, eu peguei um barro, nessa época eu ainda era estudante lá da Escola de Belas Artes, eu peguei argila e fui queimando ela em várias temperaturas. A cada Ah, queima eu subia 200 graus, 200 graus, e fui conseguindo uma matiz de cores a partir da queima desse barro. Então, é a partir do mesmo elemento que eu fui queimando, e eu chamo ele de maragojipinho, que é sempre relacionado a esses espaços, é, que é uma comunidade ceramista daqui da Bahia, do Recôncavo da Bahia, e que é secular, é maravilhoso o lugar, assim, na beira do rio, e que tem diversas olarias, e eles produzem, então eu chamo de maragojipinho também como uma homenagem a esse lugar maravilhoso que a gente tem aqui. e você fez Esse é o alguns objetos. Olha, esse é objeto de desejo, hein? Deve ser lindo ele, né? É, Pessoalmente, uma beleza. E é, agora a são gente vai terminar. Nós temos que acabar a live. A gente vai terminar com uma surpresa para vocês, que está aqui, olha. Estava sendo pedido legal. aqui, né? Aí conta, Vinícius, rapidinho a Pois história é. da moita para a gente poder gravar. A moita é um objeto ambulante que eu criei já há 3 anos e que a gente sai agora em todas as festas populares de rua de Salvador.
Então, com a moita tem essa simbologia de ser o lugar onde se esconde, onde tudo é permitido. E nós conseguimos instaurar com a moita, nas ruas de Salvador, um espaço de liberdade. Então, nesses 3 anos, acontece de tudo na moita. É bem interessante, assim, quanto um objeto de arte que dialoga com o público. E é interessante porque acho que em Salvador eu sou mais conhecido pela moita do que por uma obra que é Lágrimas de São Pedro, que já circulei em diversos estados, já fui para fora do Brasil. No entanto, aqui em Salvador, a moita é um sucesso absoluto, é um fenômeno popular. E, assim, é um trabalho que me aperta muito o peito agora, sobretudo nessa época de isolamento social, porque nós vivemos nesse verão coisas incríveis com a moita. Eu estou querendo produzir um vídeo para poder soltar isso, que é uma história muito bonita. E aí as pessoas, assim, nunca houve repressão da polícia em nada que acontece dentro Ai, da que moita. E isso é maravilha. muito interessante, porque Na nós temos, moita, tá dizendo aqui. sobretudo em festas populares, uma coisa difícil de lidar, né? Essa relação da polícia com a população. Então, a moita, ele é um objeto libertário. E eu acho que assim, dos meus últimos trabalhos, é o que tem me feito mais me mexer, assim, e me Vinícius, a entusiasmo gente tem muito que com a moita. acabar, senão não consigo salvar. Muito Tá obrigada bom. pela sua participação, foi maravilhosa. Vamos todos para essa moita aí no próximo carnaval em 2022. Tomara, Um tomara, beijo. vamos sim, todos Tchau. juntos. Muito obrigado, Denise. Tchau.